escrito. E fala laços, que é mais fácil, né? Que foi a tradução que eu fiz para nossa língua. Ia ser muito difícil, né? A gente falar Buurtzorg Brasil é muito, muito complexo. Legal, e como é que tá indo? Maravilhosa. Sucesso, Super, né? super, super, super. Era uma Meninas, necessidade muito grande, né? Muito, muito pertinente, muito adequado, muito legal. Parabéns. Estou bem feliz, bem feliz. que bom. Meninas, eu vou começar, então, vou puxar, eu vou tirar aqui para a gente já começar a gravar. 4 horas já. É. E é só para a gente ir controlando. Vou começar, então. Nossa. Olá a todos, eu sou Cris Rodrigues, a founder e CEO da Odontorrai, uma clínica odontológica de alta performance, localizada num shopping center, que tem como princípio o comportamento empreendedor, proporcionando uma experiência para o cliente, para os colaboradores e para os dentistas fora da curva. Uma cultura onde você trata a saúde e não a doença, né? Que grande parte das pessoas vão no dentista só quando dói ou quebra. Então, a gente fala, ok, vamos corrigir o que doeu e quebrou, mas vamos entender a causa e não só tratar a consequência. E uma vez tratada essa causa, um programa de prevenção para que ele mantenha sempre a saúde em dia. É um modelo, de alguma forma, inovador na odontologia, onde vem para quebrar esse mindset de tratar a doença. Então, hoje eu estou aqui moderando junto com a Natália Nunes o painel das mulheres inovadoras no CEO Summit, e a gente vai começar, vou dar a palavra para a Natália Nunes se apresentar, e em sequência eu vou apresentar as speakers, para depois a gente começar a nossa rodada de perguntas. Nath, é com você. Muito obrigada, Cris. Obrigada a todo mundo por estar presente aqui, para o Fê pelo convite. Meu nome é Natália Nunes. Vocês devem me conhecer de vidas passadas aí, porque eu era responsável por alguns dos grandes eventos do setor de saúde, como a Feira Hospitalar, o Healthcare Innovation Show, o Saúde Business Forum, o saudebusiness.com, enfim, um monte de coisa que eu vivi aí na minha vida pregressa. Saí para fazer um sabático que foi um grande fake, foi uma grande mentira. Não consegui ficar uma semana parada. Acabei abrindo uma consultoria e, enfim, tocando várias coisas até agora. E agora estou entrando para tocar a área de expansão da ProntMed, uma empresa de prontuário eletrônico e dados clínicos muito legal, que acho que alguns de vocês conhecem aí já. Mas acho que é isso, por enquanto. É um prazer. Vou voltar para a Cris para ela pedir para todos vocês se apresentarem aí. É até estranho falar toda a sua história em 40 segundos, né? Mas muito bom. Estou muito feliz em apresentar esse painel, que realmente tem mulheres que estão fazendo a diferença dentro das suas áreas. Então, vou pedir para, inicialmente, a Gilmara Espino se apresentar, tanta trajetória aí no marketing, porque a gente está curiosa para ouvir um pouco da sua história, Gilmara. Você está no mute. Antes eu quero tirar o microfone, agora sim. Quero agradecer a oportunidade de estar com feras aqui do nosso setor, pessoas que se superaram seus próprios desafios, trabalho, e aqui se destacam entre tantas outras excelentes profissionais aqui do setor de saúde. Muito bacana, muito oportuno esse fórum agora só sobre inovadoras ou sobre mulheres do setor de saúde. Se a gente pensar que há 2 dias atrás saiu o resultado da pesquisa do Sebex, demonstrando que entre os gestores, de um modo geral, eles são homens, jovens e brancos, de um modo geral. Então, a gente ainda é minoria. Não sou defensora de gênero para ocupar cargo, sou defensora de meritocracia, mas ainda assim seria fora do contexto, seria inocência da minha parte achar que a gente, de fato, e aí não é questão de disputa, mas que a gente enfrenta situações iguais de mercado. Outro dado interessante, vocês devem ter acompanhado, que várias pessoas as pessoas que resolveram abandonar emprego na pandemia, porque assumiram outras funções em casa, entre elas, mais de 60% são mulheres. Esse também é um dado interessante da FGV, ou seja, a gente ainda está longe de ter uma situação
mais igualitária. Então, muito bacana poder compartilhar com vocês, dividir a minha experiência, ouvir a de vocês, porque ao longo dos meus quase 20 anos dentro do mercado de saúde, poucas coisas me ajudaram tanto como networking, que eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. 2 coisas me ajudaram muito ao longo da vida. Sem sombra de dúvida, investir em conhecimento, aliás, 3 coisas: investir em conhecimento, investir em trabalho e investir em relacionamento, em troca, em mão dupla. Eu hoje sou presidente da GPS Health Branding and Business, uma empresa que agora eu digo toda bonita, Health Branding and Business, mas GPS lá atrás, quando a gente começou, era só Gilmara Pereira Espino. Isso já tem 13 anos. E esse é um pouco da característica que eu acho que muitos de vocês, como empreendedora, foi inventando também, né? A gente vai inventando a roda, vendo para onde é que o vento está tocando, e aprende a ter jogo de cintura do mesmo jeito que a gente tem, que é multifuncional para um montão de coisas, a gente aprende a ter jogo de cintura para ir adequando o leme, né? Adequando, eu não tenho nada de embarcação, tá? Vai adequando o barquinho para saber se ele tem que ir um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda. E ao longo desse tempo, hoje, estão presidindo, tendo fundado uma empresa que só trabalha com estratégia de comunicação e marketing só para a área da saúde, 100% para a área da saúde, atendendo grandes contas, né? A gente atende o RINS, atende o Hospitalar, atende a Redditor, atende a FIP, fazendo tudo que é estratégia online e offline, mas eu não tenho dúvidas de que uma decisão tomada há 10 anos atrás foi a decisão correta de focar. O nosso mercado merece foco. Se saúde nunca teve tão em evidência, sempre teve em evidência, entre pelo menos top 5 assuntos mais discutidos dentro da família. Agora, depois de 2 anos de pandemia, está entre top 1, 2, 3, top 3 estourando, né? E isso evidencia muito a necessidade de a gente ter uma comunicação adequada com o colaborador, com o par, com outro player, com o fornecedor, com o parceiro de negócio. Então, fico feliz de poder estar nesse momento do mercado, presidindo uma empresa de comunicação e estratégia de marketing, no momento em que o mercado entende que comunicação não é propaganda, só. Entende que é troca, que é esclarecimento, que é empoderamento do usuário, que é entendimento da cadeia como um todo, que é estar preparado para novos players, que é estar preparado para novos entrantes, que é estar preparado para novos desafios que virá agora não só no pós-pandemia, mas também com os próximos anos, com tecnologia, com digitalização, com 5G, com envelhecimento da população, com aumento de doença crônica, com tudo aquilo que, sem sombra de dúvida, aí as minhas outras parceiras do painel vão poder contar um pouquinho também, que é sobre um pouco do que faz o negócio delas. Vou ficar aqui à disposição para contar, enfim, para discutir os desafios que a gente passou. Aliás, não para falar de sucesso, porque sucesso todo mundo conta, né? Mas se quiser me perguntar sobre bola fora, aquela falou, meu Deus do céu, se alguém tivesse me dito, eu não tinha tomado esse caminho da direita. Contem comigo, vou estar aqui acompanhando vocês ao longo do painel. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Maravilhoso, obrigada, Gilmara. Com certeza tem figurinhas boas para a gente trocar. Marta, vou pedir para você se apresentar. Marta é diretora executiva da Laço Saúde. Com você a palavra. Boa tarde, gente. Primeiro, agradecer aí a oportunidade de rever as pessoas, né? Eu acho que faz muita falta para a gente, a Gilmara falou essa coisa do relacionamento, a gente que sempre se relacionou com tanta gente, né? E aí agora o meio da gente rever as pessoas e estar junto, com certeza é assim, né? Ainda falta aquela coisa do abraço, do beijo, que se Deus quiser rapidinho a gente vai poder dar de novo, mas é muito bom estar aqui com vocês, mulheres fortes, poderosas, que várias amigas que eu admiro. Agradecer aí também, né, essa iniciativa do Fernando, do High Hub, a gente poder estar trocando. Eu acho que a grande iniciativa dele sempre foi a troca, né? E não tenho a menor dúvida que a gente só cresce trocando experiência, trocando, como a Gilmara falou, erros, acertos, né? Então a troca ela é muito importante. Então, eu sou Marta, sou médica de formação, a minha formação foi meio não ortodoxa, né? Eu fui pediatra, depois eu fiz saúde pública, eu virei epidemiologista, depois eu fiz doutorado em envelhecimento. Então, assim, nada ortodoxa. Acho que isso me trouxe também flexibilidade, vontade
de ver e conhecer coisas diferentes. Então, durante 15 anos eu fui funcionária pública, né, de carreira. Eu era da ANS, tive vários cargos lá, enfim, no final fui diretora-presidente substituta, mas eu era funcionária de carreira, né? E aqui falando de empreendedorismo e tal, em algum momento eu decidi que eu queria empreender, que eu queria aprender coisas novas. Eu tive uma oportunidade gigante de olhar, né, ter um olhar muito macro, né, e agradeço por isso, as oportunidades que eu tive, mas eu fiz um PDV, que é um programa de desligamento voluntário. Eu fui a única pessoa de agências regulatórias a entrar nesse PDV. Então, todo mundo conhecia como a garota que saiu da agência, era eu. E você sai de uma coisa que é um lugar que talvez todo mundo, né, tenha muita vontade, né? Poxa vida, um emprego público, enfim. E eu olhava para o mercado e falava, nossa, tem tanta oportunidade, tem tanto buraco, tem tanta coisa que eu queria meter a mão e fazer, e eu mesma ver aquilo crescer, produzir. Eu falei, eu tenho que seguir isso, e é isso que eu quero fazer. E aí, antes disso, eu dei umas voltas, claro, né? Fui CCO da ANAP, que é a Associação Nacional de Hospitais Privados, para tentar olhar um pouco o outro ângulo, né? Eu tinha muito contato aí com operadoras, então acho que isso é uma coisa super importante, a gente olhar outros ângulos, a gente olhar para fora, a gente pesquisar muito e aí estudar, mas não só estudar o que a gente está fazendo, mas estudar outras coisas. A gente descobre tantas coisas em áreas que não são as nossas, né? Eu acho que a gente olha tão pouco para experiências de fora que a gente consegue trazer para cá. Acho que tem tanta solução que a gente pode juntar, agregar. Então, conhecer outras pessoas é muito importante para isso. E aí eu consegui aí, final de 2019, começo de 2020, montar a empresa que a gente vai falar hoje, que é a Laços Saúde. É uma empresa ligada a uma empresa holandesa. A gente trouxe a metodologia lá da Holanda, que hoje já está em 25 países, nós somos o 25º. E é uma metodologia para cuidado de idosos, bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Acho que foi isso que me atraiu e criou tanto esse sonho aí. Mas eu acho que depois a gente fala um pouco mais efetivamente da empresa. Mas é muito bom estar aqui com vocês, que são pessoas que apostam nos sonhos também, né? Que não tem medo aí de ir atrás e buscar esse sonho. Então, eu acho que eu sou a prova viva disso, assim, né? Se você tiver uma coisa na cabeça, vai atrás, que é isso que vai te fazer feliz. Obrigada, viu, gente? Obrigada a você, Marta. Falo que essa salada mista de formação e maneiras de trabalho que você teve fizeram, né, toda a diferença para hoje você estar entregando tudo que você entrega na Laços de Saúde. Pensar fora da caixa e fazer seu PDV. Hoje, pela manhã, em um dos tracks, eu ouvi algo que é interessante, que a gente não tem que pensar fora da caixa, a gente tem que eliminar a caixa, né? A gente tem que pensar que não tem mais a caixa. Então, vamos lá. Dando sequência, eu vou pedir para a Adriana Cacu, que é Community Manager do Distrito da Inova HC, se apresentar, falar um pouco do trabalho que está fazendo hoje. Com a palavra a você, Adriana. Obrigada, pessoal. Nossa, estou me sentindo aqui participando desse painel com vocês. Vocês estão muito maravilhosas, né? Algumas eu já conhecia, já acompanhava, outras já virei fã só pelas falas, né? Então, espero que a gente possa, de fato, fortalecer esses relacionamentos, porque é disso que o ecossistema precisa, né? Então, me apresentando rapidinho, eu sou a Adriana Cacu, eu sou Community Manager do Distrito Inova HC, junto com o Rafa, meu parceiro lá. A Renata também está aí, Renata. A gente já tem mais de 170 startups da área de Health Tech, Biotech, Hard Science, Sportech, Wellness, todas essas sopinhas de letrinhas que têm alguma relação com ciências da vida, estão fazendo parte dessas 170 startups, né? E o nosso objetivo sempre foi ajudar as startups a terem sucesso, a alavancar seus resultados. Então, é muito bacana poder trabalhar com comunidade. Eu fiz ciências biológicas, né, de formação, e aí eu até me identifiquei um pouco com a fala da Marta, né, quando ela contou ali, eu fiz tal coisa, mas fui para outro caminho. E isso acho que é uma onda que a gente vem percebendo dos novos desafios, dos novos problemas que a sociedade vem enfrentando. Já não dá mais para seguir um modelinho ali de
fazer uma faculdade, começar um trabalho na área e etc. Acho que tem muita coisa aí acontecendo nesse mundo complexo que a gente vive hoje e não dá mais para ficar dentro da caixa ou só sair dela, a gente tem que, de fato, destruir ela, né? Então, me identifiquei bastante e faz uns 3 anos já que eu trabalho com comunidades de startups. Eu comecei na cidade de Bauru, que é onde eu estou aqui hoje falando, né? Na cidade da comunidade de Sanduíche Valley, também já empreendi, não foi na área da saúde, mas já tive uma startup também voltada aí para pessoas com deficiência. Então, sempre tive essa pegada do empreendedorismo muito forte, de trazer esse movimento de mulheres, participei de vários Startup Weekends, puxei recentemente aí junto com o pessoal o Startup Weekend Women, né, nacional, foi uma honra também. Então, estou sempre inteirada junto com esses assuntos, porque é uma coisa que me brilha os olhos e que faz todo sentido com a minha profissão e também com o meu propósito de vida. Hoje, aqui no distrito, a gente tem alguns números que eles são bem tristes, né? A gente faz bastante relatório aí sobre o mundo das startups, o ecossistema, e a gente percebe que 90% das startups são fundadas por homens, infelizmente. Até aquele dado que a Gilmara trouxe assusta bastante também. E a nossa luta, de fato, é mudar isso, né? Então, a gente está aqui, acho que todo mundo tem compartilha desse propósito, isso é incrível, porque a gente fortalece todo esse movimento. Então, no distrito, a gente tem hoje a comunidade de Female Founders, que é uma comunidade que está recém sendo formada, e a gente está puxando bastante as mulheres, a gente tem cerca de 25% das nossas quase 800 startups ao total, que são fundadas por mulheres, cofundadas, ou que têm mulheres nos seus cargos de liderança. E a batalha continua, né? A gente está só começando, sabe que tem muita coisa ainda pela frente para ser mudado, mas a gente está aqui, firme e forte, e fazendo acontecer. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade, Fernando, pessoal do High Hub. Obrigada, Adri. Tenho certeza que essa energia aí está fazendo toda a diferença. Vou pedir agora para a Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora. Acho que é um belíssimo trabalho que você tem feito ao longo de mais de 10 anos, né? Você nesse movimento, a gente gostaria de entender um pouco mais de você, se apresentar, falar para quem ainda não conhece a Rede Mulher Empreendedora. Com você, a palavra, Ana. Muito obrigada, uma honra também estar com vocês aqui, no meio desse monte de mulher incrível, como a Adriana falou, né? Adorando conhecer a história de vocês. Eu fundei a Rede Mulher Empreendedora há 11 anos, mas antes disso eu comecei a empreender em 2008, fui executiva no ambiente corporativo, na indústria automotiva, trabalhei quase 20 anos na indústria automotiva, eu sou de humanas, me perdoem. Minha principal formação, eu sou publicitária e jornalista, mas me especializei em relações internacionais, gosto muito de comunicação e gestão. Eu fundei a rede em 2010, baseado muito numa necessidade minha, que comecei a empreender em 2008, não identificava outras mulheres nesse mesmo ambiente. Eu lembro que, na época, eu procurava a palavra empreendedorismo, a palavra dava traço, né, empreendedorismo feminino, mulheres e negócios também. Eu fiz uma jornada também de sair do universo corporativo, como a Marta falou, e me jogar, né? A gente chama isso no mundo dos empreendedores do salto de fé, né? Você faz um salto, você não sabe o que tem lá embaixo, você está tentando ali tatear alguma coisa, e foi isso que eu fiz lá em 2008. A rede foi fundada exatamente como um movimento, na época, que queria ajudar outras mulheres que, como eu, também estavam empreendendo e não se identificavam com outras mulheres. De lá para cá, se passaram 11 anos, né? Esse ano a gente fez 11 anos, 2 na pandemia, sobrevivemos, estamos aqui firmes e fortes, e conseguimos superar todos esses desafios de empreender. Empreender não é uma tarefa fácil, é menos fácil ainda para mulheres, menos fácil ainda para mulheres aqui no Brasil. Hoje nós temos... já impactamos a vida de cerca de 9 milhões de mulheres durante esses 11 anos, com algum projeto, programa ou ação que nós tenhamos feito. A gente tem hoje nas nossas plataformas, circulando no nosso ecossistema empreendedor, mais de 1 milhão de mulheres junto conosco, acompanhando os nossos trabalhos e as nossas jornadas. A gente trabalha muito focadamente aqui em ajudar as mulheres a conquistar a independência financeira, a gente chama de autonomia econômico-financeira, porque
porque a gente entende que para qualquer pessoa isso é importante, mas é muito mais importante para as mulheres, porque elas conseguem sair, inclusive, com menos dificuldade dos ciclos de violência. O fator ser dona do seu dinheiro e dona da sua própria vida é muito importante quando elas vivem situações abusivas e violentas para elas conseguirem sair dessas situações. A gente trabalha ajudando essas mulheres uma metodologia que nós criamos há alguns anos, que a gente trabalha cursos e capacitações, treinamentos, usando 2 modelos, a parte de soft skills. Por que a gente trabalha soft skills ou habilidades socioemocionais? A gente trabalha tudo aquilo que a sociedade fala para a gente que a gente não pode fazer, né? Então, a gente ensina liderança, ensina como falar em público, como cuidar do dinheiro, como negociar melhor e como usar a tecnologia a seu favor. Essas são as soft skills que a gente ensina, para depois sim trabalhar as hard skills, que é ou buscar emprego, ou empreender, ou buscar alguma capacitação. A gente foca bastante aqui em tecnologia. A gente aprendeu isso fazendo tentativas e erros nesses 11 anos, e a gente via que a gente ensinava hard skills, mas as mulheres tinham muita dificuldade de ter autoconfiança para conseguir seguir os modelos e o que elas queriam conquistar. Depois que a gente ajuda com as hard skills, a gente forma redes, pequenas redes locais com essas mulheres. A gente está em mais de 2.500 municípios no Brasil inteiro. A gente forma redes locais, ajuda com acompanhamento de negócio, ou com aceleração, ou com mentoria, ou com desenvolvimento. E de 3 anos para cá, a gente tem investido bem forte em botar dinheiro na mesa, que a gente fala para as mulheres, botar renda, né? Ou através de capital semente, ou através de doação, ou através de produtos ou projetos que a gente possa botar dinheiro na mesa. As mulheres têm muitos desafios, acho que a Gilmara falou um ponto ali que nós também trabalhamos bastante, né? Os desafios são ter acesso a capital, nós temos menos do que os homens, a Adriana também comentou um pouco sobre isso, acho fundamental a gente falar. A gente tem menos crédito, tem menos financiamento, tem menos investimento anjo e uma série de outras ferramentas para acessar recurso financeiro, tem a questão do desequilíbrio entre o trabalho doméstico, cuidado com o filho, com famílias, a gente não pode deixar de falar disso, porque 80% do trabalho não remunerado do mundo é feito por nós, mulheres, cuidado dos doentes, dos idosos, família e por aí vai, e nós também temos trabalhado muito para que essas mulheres busquem caminhos e se desenvolvam e consigam tocar e tratar a vida delas ou a carreira delas com independência. Eu acho que um ponto também que é muito fundamental da gente falar é que nós vivemos, eu sei que é duro, as pessoas falam assim, Ana, você fala coisas muito duras, mas eu tenho que falar, não tem jeito. Nós vivemos no 7º país mais desigual do planeta e nós ocupamos o Brasil as primeiras posições em rankings de violência contra as mulheres. E isso é um dado que a gente não pode não falar. Nós somos os primeiros lugares em feminicídio, em estupros e em violência doméstica. E é impossível a gente falar sobre igualdade e justiça social quando as mulheres têm que lidar com essas situações diariamente, que vocês todos devem acompanhar. Por isso é que aqui a gente trabalha forte como uma organização social, porque a rede é uma organização social, para ajudar essas mulheres. Nós fazemos tudo para elas de forma gratuita e somos financiados por grandes fundações e instituições internacionais. Nosso principal financiador é o Google, a fundação dos fundadores deles, que é a google.org, e várias outras fundações que nos apoiam para poder a gente continuar fazendo esse trabalho de ajudar as mulheres. E assim, só dando a minha visão, eu respeito a visão de todo mundo, eu não acredito em meritocracia, né, não acredito, eu falo que eu sou um kit de diversidade, não tenho nenhum problema de falar sobre isso, eu sou uma mulher de origem negra, nordestina, nasci no sertão de Alagoas, com uma família de 10 filhos, e fui criada na periferia de Diadema, então desigualdade é a minha jornada inteira, né, e o que eu mais acompanho são situações de desigualdade. Eu acredito sim em meritocracia quando a gente parte da mesma posição ou quando a gente parte das mesmas condições. Como a gente tem um país muito desigual, onde 3% das pessoas têm 80% da renda, a gente tem que falar em privilégio e desigualdade. Eu adoraria que todos nós trabalhássemos baseado em meritocracia, mas quando a gente tiver as mesmas condições,
a gente com certeza vai conseguir trabalhar, e eu acredito que todas nós estamos aqui fazendo muito para a gente chegar lá e para conseguir. Enfim, era isso, espero não ter ultrapassado o meu tempo, estou aqui à disposição e estou muito feliz de participar com vocês dessa conversa. Perfeito. Obrigada, Ana. Muito nobre a sua causa. Falo que toda mulher, todos nós temos uma semente, um poder muito grande. E às vezes a gente precisa de um terreno fértil e de confiança para desabrochar. Então, quando vocês trabalham soft skills e esse environment todo, eu tenho certeza que faz toda a diferença. Eu vou pedir para a Silvana de Oliveira, da Tudomed, se apresentar, falar um pouco de você, do seu momento atual da empresa. Com você a palavra, Silvana. Oi? Silvana não... Tô aqui. Olá, meninas, boa tarde. Que delícia estar aqui. Nossa, falar depois da Ana, né? Eu estava aqui assistindo, assim, fica até difícil. Que bacana seu trabalho, Ana. Eu já te acompanho, já conhecia. Aqui em Goiânia, em Goiás, a gente tem a Rede Goiana da Mulher Empreendedora, da Ludmila à frente. Eu também sou assim, mas eu acredito um pouquinho em meritocracia, sim. Eu acho que nós somos desprestigiadas, assim, nós mulheres, entendeu? E eu aqui em Goiás, eu levanto a causa mesmo das mulheres empreendedoras, a gente abraça essa causa, a gente motiva, a gente inspira, a gente cria também mecanismos para que outras mulheres também, mulheres empoderadas, empoderando outras mulheres. A gente faz esse trabalho aqui e tem funcionado bem, eu fico realmente muito feliz, é muito bacana ouvir aqui tantas... É um privilégio, eu acho que está ruim, que é ruim, é desigual, mas eu vejo que há uma evolução, talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas é muito bacana a gente já ter essa oportunidade de estar aqui, a gente poder apresentar as nossas empresas, a gente poder falar um pouquinho do que nós fazemos, então isso já é realmente um passo a mais, um espaço que a gente ganhou, e super obrigada, Fernando, ao High Hub, para abrir esse quadro, para nos dar essa oportunidade de falar isso. E eu sou uma empreendedora nata também, já empreendi, assim, indiretamente na área da saúde, porque eu fiquei 25 anos explorando todo o ecossistema do fitness, com loja, indústria, academia, tudo, e queria conhecer um pouco mais sobre o que é startup, né? A Adriana aí sabe que tem muita gente hoje que nem sabe o que é isso, nem conhece esse termo, gente que já que estuda, e nada mais é do que uma nova forma de empreender, muito mais democrática, lucrativa, com inúmeras vantagens, mas tão necessária se esforçar e se dedicar como uma empresa tradicional. E a gente, há 2 anos, eu abandonei assim, meio de lado o meu segmento do fitness, né? Ainda continuo na família, mas eu me dedico hoje, eu tenho um hub de inovação aqui em Goiás, que é o Hub Cerrado, e a minha startup, que é a Tudomed. A Tudomed, ele é um clube de saúde que veio para democratizar um pouquinho o acesso à saúde, ele é uma alternativa aos planos de saúde, e é algo novo, né? Você empreender de maneira digital. A gente está tentando, porque tem muitas pessoas que sempre vê startup e vê como um exemplo de unicórnio, né? Aquelas empresas milionárias, aqueles aportes milionários. A realidade da maioria delas, no caso da minha também, é bem diferente do que essa utopia, esse mundo encantado dos unicórnios. Mas a gente está correndo atrás. Eu sou founder, faço parte de menos de 5%, né? Como a Adriana comentou, 90% são homens, e os outros 5% é mista, de homem e mulher, e apenas 5% são fundadas por mulheres. Então, eu me sinto, mais uma minoria, mas que eu me sinto privilegiada de estar à frente, de estar puxando essa fila para mais mulheres empreender nessa área. E eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que chega depois a minha hora, né? Para poder falar mais da Tudomed. E é só isso. Prazer, gente. Só não, né, Silvana? Essa trajetória toda tem bastante história. Ilana Brown, CEO da Dermad, está por aí? Estou sim. Então, eu queria agradecer o Fernando.
Bom, é muito bom estar aqui com mulheres tão empreendedoras e tão cheias de energia, né? E que acreditam muito na nossa causa, realmente. As mulheres hoje têm uma representatividade muito pequena, né? Nas empresas, na sociedade, né? A valorização da mulher na sociedade ainda é muito questionada. E eu sou CEO da Dermage, uma empresa focada em dermocosméticos, né? A nossa grande preocupação é entregar beleza, mas também saúde. Vou falar depois um pouquinho mais sobre a empresa, sobre os nossos desafios. Mas eu queria te dizer que, assim, eu acho que a causa, por exemplo, da mulher, né, da gente empoderar mais as mulheres, a gente nem tem que fazer na prática. Então, aqui, eu tenho 70% do meu quadro de mulheres. Então, acho que a gente tem que botar, a gente tem que não só acreditar e não só lutar, mas também colocar em prática o que a gente acredita. Hoje eu sou também empreendedora Endeavor, né? E sou uma das poucas empreendedoras Endeavor mulheres, e também faço esse trabalho, né, de tentar mentorar outras mulheres e outras startups para que a gente possa alavancar esse nosso Brasil a cada vez empreender e inovar mais. Uma curiosidade é que, por mais que eu seja encantada pelo mundo da saúde, né, e o mundo farmacêutico que eu estou inserida hoje, eu também não sou da área, né? Eu sou economista e advogada, não seja nada a ver, então eu acredito que hoje também, assim, essa metodologia hoje de aprendizado, acho que vai ser revolucionado muito, vai existir uma revolução muito grande, né, principalmente para os nossos filhos, para as próximas gerações, nesse aprendizado, que é uma coisa que realmente me interessa muito e tenho me envolvido. Então, é realmente um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Espero poder contar um pouco da companhia, da nossa história e dividir todos os nossos aprendizados, porque eu acho que hoje em dia, como eu estava falando, né, você faz uma faculdade que hoje não tem relação tão grande com o seu trabalho, a gente aprende como? A gente aprende através desses eventos, escutando pessoas, na prática, na execução. Então, eu acredito muito nesses painéis, né, em a gente trocar ideias. Muito obrigada. Obrigada, Ilana. Curioso ver mais uma formação, né, que não é da área da saúde. Falo que quando a gente diz em inovação, empreendedorismo, não é o segmento que você está que faz realmente a diferença. É uma jornada que a resiliência, o propósito, a gana, é isso que vai realmente impactar as pessoas. Então, muito legal. Ana Carolina Calçado, CEO e founder da Wilinka. Desculpa, esses eventos híbridos, né? Enquanto a gente não se adapta a eles. Cadê? Como você é a palavra, Ana? Oi, gente, tudo bem? Acho que estamos todos nos confundindo, né? Depois de 2 anos, é meu primeiro evento presencial. Foram muitos eventos online, então estamos um pouco, tudo mudado, né? Porque assim, eu acho que deve ter muita gente vendo a gente online aqui, tá um grupo pequeno presencial, então tudo muito estranho, né? Era bem o contrário antes. Mas enfim, um prazer estar aqui, obrigada aqui pelo convite, um prazer estar aqui com essas mulheres todas inspiradoras. Ouvindo um pouco da história, assim, de todas, né? O que eu vejo é que tem uma coincidência, assim, que ninguém, até pelas formações diferentes, as histórias de vida, ninguém sabia muito bem o que estava fazendo no caminho, né? Provavelmente todo mundo teve a história lá do Steve Jobs, que a gente só consegue entender conectando os pontos, né, para trás. Tem que ir indo, né? E eu acho que eu me reconheço muito na história delas, porque eu, por coincidência, eu tenho não uma formação em saúde, mas uma formação em biológicas, eu sou bioquímica e tenho mestrado também em bioquímica, mas eu trabalho com inovação, né? E não foi uma escolha, né? Eu acho que eu fui juntando aquilo que me incomodava no mundo com aquilo que eu acho que eu fazia bem e podia fazer por esses problemas e fui fazendo. E aí, só olhando para trás que as coisas fazem sentido, mas na época era uma decisão talvez muito mais com o coração e eu imagino que a maioria delas também fizeram. Então, falando um pouco de mim, né, me formei em bioquímica, tenho mestrado em bioquímica e aí depois outros estudos relacionados à gestão e à inovação.
tem uma carreira toda em inovação, de base tecnológica e científica principalmente, e há 8 anos eu fundei a Wilinka. Então, tudo assim, nesse mesmo caminho, descobrindo e seguindo o coração e seguindo aquilo que parecia certo. Bem, a Wilinka, falando um pouquinho da Wilinka, a Wilinka é uma organização privada sem fins lucrativos. A gente nasceu com a missão de fomentar a inovação de base científica e tecnológica, ou seja, entendendo que a gente tem muita riqueza intelectual de conhecimento, né, na ciência e nas universidades brasileiras, e que muito disso pode gerar desenvolvimento econômico, social, enfim, bem-estar, né? Então, a gente trabalha nisso, basicamente, uma série de programas que a gente pode, talvez, depois explorar um pouco mais. Então, alguns exemplos, a gente, até para explorar um pouquinho mais de exemplos em saúde, a gente já fez trabalhos com a Fiocruz, com o Centro de Pesquisa da Fiocruz, para transferência de tecnologias, e, enfim, capacitar os pesquisadores também para olhar para as soluções que eles desenvolvem e entender como levar essas soluções para o mercado. No ano passado, a gente fez um projeto chamado Deep Tech Saúde, que a gente trabalhou com a Eurofarma, o Instituto Sabin, a Associação Samaritano, para buscar no Brasil quais soluções em ciência e tecnologia existiam para alguns desafios, principalmente buscando uma saúde mais acessível e mais escalável também, aí com um viés um pouco mais social. E agora a gente está fazendo até um projeto com o HC, estou vendo que a Adriana está aí, mas é ali, chama Incube, acho que está pertinho lá da Adriana, e é um projeto em que a gente trabalha com os colaboradores médicos e também pesquisadores do HC, do Hospital das Clínicas de São Paulo, e da Faculdade de Medicina da USP. Então, a gente sabe que eles estão ali no dia a dia desenvolvendo pesquisa, mas ao mesmo tempo em contato com o paciente. Então, eles têm todos os elementos que eles precisam para fazer esse desenvolvimento, mas o desenvolvimento de negócios de base tecnológica, científica, de hardware, às vezes eles têm muitos percalços, muitas questões, e é difícil lidar no dia a dia. Então, com esse programa, a gente acelera o desenvolvimento dessas soluções de base científica e tecnológica em saúde, e também capacita esses pesquisadores. A gente está formando, junto ao HC, uma plataforma de capacitação desses pesquisadores em inovação e empreendedorismo. Enfim, e aí a gente tem uma série de outros projetos. A gente não trabalha com foco, a gente tem um foco em saúde, mas a gente também tem o foco em projetos de clima, meio ambiente, cidades inteligentes, tem outras áreas que a gente trabalha. E aí a gente segue formando, capacitando pesquisadores, empreendedores e tudo mais. E aí, assim, a gente está aqui hoje para falar da questão da mulher, e assim, é estranho, mas eu não sei, pelo menos eu, né, quando eu comecei minha carreira 10 anos atrás, 15 anos atrás, na verdade, a gente não se falava tanto nisso quanto hoje, né? Só que não tem jeito de você chegar numa posição de liderança sendo mulher e não falar disso, e não se posicionar sobre isso, e nem entender o que você está fazendo e o que você representa. Não tem jeito, né? E eu acho que é isso que todo mundo que está aqui hoje sente. Então, assim, quando eu me vi sendo perguntada sobre isso e também sentindo no dia a dia os desafios e tudo mais, eu senti a necessidade de entender melhor e entender como é que eu poderia, não é a minha, assim, por exemplo, a Ana, né, que trabalha a Rede Mulher Empreendedora, é bem focada na questão feminina, mas como líder eu precisava entender como que eu poderia inspirar e fazer alguma coisa por meio da Wilinka e dos meus trabalhos, e também por meio do que eu falo, do que eu faço. E aí, enfim, isso acaba estando no meu dia a dia. Então, assim, quando eu vou fazer uma palestra em alguma universidade, tem aquelas meninas que me procuram e, nossa, eu não sabia que eu poderia pensar em estar nesse lugar ou em fazer isso. A gente, acho que antes da pandemia também, tinha um grupo de mulheres incríveis aqui em São Paulo, que eu acho que várias de vocês conhecem. Então, por exemplo, a Carol Morandini, da Waira, a Calói, a Fernanda Calói, do Google, a Maitê, da BlackRock, a Renata Junqueira, da Endeavor. Acho que eu confundi o nome dela, o sobrenome eu...
Exato. Mas, enfim, a gente se reunia, acho que todas na mesma situação que eu, assim, todas em programas relacionados à tecnologia, inovação, empreendedorismo, e percebendo, assim, esses números que foram citados, né? Poucas mulheres e os vieses acontecendo para investimento, para aceleração e tudo mais. E a gente começou a se reunir para pensar como é que a gente poderia, por meio dos nossos negócios e das nossas falas, enfim, né, das nossas ações no dia a dia, mudar um pouco dessa situação, né, das mulheres em tecnologia especificamente, no mundo de startups, de ciência e tudo mais. Enfim, a gente viu várias coisas e levantou esses dados, tentou levar isso para o dia a dia. Acho que a gente está precisando voltar a se falar com a pandemia, né? A gente se distanciou. Hoje também, eu estou como conselheira executiva do Hub de Inovação do INSPER, e também já estamos falando lá de trazer um programa, né, de mulheres em tecnologia para acontecer no ecossistema do INSPER. Enfim, então, é uma pauta que não ela acontece para quando a gente está nesse lugar, e eu acho que não dá para deixar de falar disso e se posicionar sobre isso, né? Enfim, estou à disposição para falar um pouquinho mais sobre a WeLink, os programas e tudo mais. Obrigada. Muito legal, Ana. Fala, a gente seja a mudança que você quer ver ao mundo, né? E a sua trajetória a gente não pode mudar tudo, mas nos ambientes onde você está passando, você está procurando fazer a diferença. Isso é maravilhoso. Camila. Corrigindo. Vou pedir para a Luciana Holtz, a presidente do Instituto Oncoguia, se apresentar. Luciana está online? Tô aqui sim. Enorme prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, e vocês? Então, que honra, né? Que delícia ouvir todas as histórias, desafios, né? Coisas parecidas, diferentes. Então, contando um pouquinho, né, da minha trajetória. Eu sou psicóloga de formação, né? Não tinha a menor ideia, né, quando escolhi psicologia, que eu ia chegar aqui, né? Gostei muito, né, quando a Gilmara trouxe essa questão do investimento em capacitação, que eu também acredito muito nessa bandeira, e tenho certeza absoluta que esse foi um dos importantes diferenciais mesmo de toda a minha formação, de toda a minha trajetória. E aí, diferente, né, de todo mundo pergunta isso para mim, assim, né, eu não tive câncer, mas hoje eu me considero uma mulher completamente capturada pelo mundo do câncer, né, então é na causa do câncer que eu atuo. Na psicologia, eu fui escolhendo a psico-hospitalar, da hospitalar eu caí na psico-onco, atuei muito tempo como psicóloga, atendendo paciente oncológico, cheguei muito pertinho, né, de todas as dores que o paciente enfrenta, sociais, emocionais, físicas, e a partir daí, um outro problema, né, saltou aí para mim, que foi essa questão da informação de qualidade. Então, o que é que o paciente faz com a famosa informação que ele encontra no Dr. Google, né? E o quanto isso pode ajudar, mas também pode prejudicar muito. Entrei nisso, estudei muito, mais uma vez, fui entender o que existia, encontrei muita coisa, né, até mesmo, né, consensos internacionais a respeito do que é uma informação de qualidade em saúde. E aí, em 2003, eu coloquei no ar um site pequenininho, que era o site Oncoguia, né, que ali, naquele espaço, eu garantia que, né, o que tinha ali de informação, o paciente, sem dúvida nenhuma, né, ia se beneficiar e que aquilo ia ajudar muito o momento de vida que ele está, né, que ele tá ali naquele momento enfrentando de diagnóstico de um câncer. Gente, a partir dali, assim, né, eu também não tinha muita noção do que ia acontecer, mas caiu um outro presente na minha vida, que foi uma experiência de gerenciar um programa internacional de uma das maiores ONGs de câncer de mama do mundo, que é a Susan Komen. E, né, e tanto né, de vivenciar a experiência mesmo da mulherada, né, das advocates americanas, né, das ativistas americanas, que vestem literalmente rosa e vão para a rua, né, e vão fazer lobby day, e vão para o congresso. Isso foi realmente outro ponto aí muito né, de revolucionário na minha vida. E eu fui, ao mesmo tempo, enquanto o site crescia, eu fui também entrando cada vez mais no mundo do câncer, chegando mais perto, compreendendo, me aproximando de todos os famosos stakeholders, até realmente chegar a um ponto que eu falei, bom, né?
o próprio paciente que escrevia um depoimento no site falava, que bom que essa ONG existe. Eu falei, meu Deus do céu, que história é essa, né? Mas essa altura do campeonato já estava super, né, decidido dentro de mim, e eu já não estava mais sozinha, eu já tinha muitas pessoas próximas que já tinham comprado comigo a nossa decisão de mergulhar fundo na questão de fundar uma ONG. Daí nasceu, então, o Coguia em novembro de 2009, e a gente já tem aí mais de 10 anos de atuação, né, com o propósito de guiar, fortalecer, encorajar pessoas tocadas pelo câncer para que passem por essa fase da melhor maneira possível. Acho que com uma decisão lá atrás, inicial, eu abandonei, eu transformei minha vida, gente, né? Eu deixei de ser psicóloga, então eu precisava que apesar de atuar no terceiro setor, que esse negócio realmente, inclusive, me sustentasse, né? Então, assim, eu sou uma presidente, né, remunerada, hoje eu tenho um staff de 32 pessoas também, né? Todo mundo remunerado, com uma turma de mais de 100 voluntários espalhados pelo Brasil, que ajudam a gente a levar mais informação de qualidade, a multiplicar, a chegar mais pertinho dos pacientes, garantir mais apoio. E além, né, desse apoio peer-to-peer ali, né, quando o paciente liga, faz teleatendimento, tem um direito esclarecido, a gente ilumina, né, guia esse paciente rumo à resolução de um problema, acolhe, né, dá colo, tem paciente que literalmente liga para se sentir ouvido. A gente também tem uma atuação política muito importante, né? Então, eu gosto de falar, né, que muitas vezes tem uma história de uma Dona Maria, mas às vezes 20 histórias de Dona Maria embasam, né, e nos apoiam numa iniciativa de advocacy, né? Quando a gente vê nascendo ali no dia a dia da própria voz do paciente um desafio enfrentado por elas, e aí com muita responsabilidade a gente cria uma iniciativa de advocacy, né, que muitas vezes envolve o legislativo ou precisa, de uma certa forma, pressionar o executivo, mas sempre, né, com esse foco de buscar uma política pública que seja sustentável, efetiva e justa, né? Eu acho que tem um incômodo muito grande aí hoje no cenário da oncologia, que é a questão da desigualdade, né, do quanto todos os tão esperados avanços estão ficando, né, não disponíveis. Então, enquanto está à disposição para quem tem uma saúde suplementar, está cada vez menos à disposição para quem depende do SUS, que é também uma bandeira importante nossa. Trabalhamos muito, né, com muita informação de qualidade, muita campanha de conscientização, estamos no meio de um outubro rosa, eu estou aqui respirando um pouco na minha agenda para estar aqui com vocês e dando um pouquinho, deixando de lado um pouquinho outubro rosa, e ainda, né, gente, com desafios pós-pandemia gigantescos, o câncer foi muito impactado, né, a gente tem um número aí de queda de 50% nas mamografias, nas biópsias, nos tratamento cancelado, tratamento adiado. Então, estamos aí provavelmente saindo de uma pandemia e vamos enfrentar uma epidemia de casos avançados de câncer. Então, inúmeros desafios, né? E acho que além dos desafios da causa, os desafios da Luciana empreendedora mesmo, né? De ter uma equipe de ter um trabalho sustentável, que precisa crescer, né? Que precisa criar aí diferentes formas também de seguir crescendo. Então, acho que é isso para começar. Muito bom estar aqui com vocês. Tá ótimo, Luciana, obrigada. E parabéns, eu falo que a gente tem que ser incentivadores de pessoas, né? Não tem ideia boa, ideia ruim. Você começou com um simples site e olha hoje quanto impacto que você gera. Vou pedir agora aqui presencialmente para Renata Bonaldi, da Sleep Up, se apresentar e falar um pouco da sua startup. Legal, gente, obrigada, né? Obrigada pelo convite. Nossa, é um prazer estar aqui, é emocionante ver, né, estar aí junto de mulheres que transformam, que inspiram, que capacitam, que são líderes, né? Então é uma honra. Nossa, eu que estou começando aqui, olho para vocês e vocês, né, são totalmente a minha inspiração. Então é um prazer, né? Eu vou falar um pouquinho da minha história, algumas de vocês já sabem um pouquinho da Sleep Up. Bom, eu sou engenheira, né, engenheira de formação, sempre tive uma veia empreendedora, trabalho com inovação há mais de 15 anos, minha vida inteira, acho que eu não sei fazer outra coisa, né, com inovação disruptiva em multinacionais, mas sempre tive esse mindset empreendedor, né, sempre era aquela que desafiava o status quo,
que queria mudar, que queria resolver um problema, que sempre estava incomodada, que queria ter ali um propósito no que estava fazendo e não conseguia encontrar, né, no mundo corporativo. E, bom, morei fora, morei também 6 anos fora do Brasil, tenho um background aí científico também, de desenvolvimento de negócios, mestrado, doutorado, MBA fora do Brasil. E foi quando a minha filha nasceu, né, que eu falei, não, agora eu saí de licença maternidade, falei, não, agora eu vou empreender. Agora eu acho que esse é um estopim até, né, um pouco aí de quem é mãe, de que, né, você reflete, poxa, mas que eu vou deixar, né, para a sociedade? Que mundo que eu quero deixar para as novas gerações, né? Eu não quero mais continuar fazendo o que eu estou fazendo, né? Eu quero seguir um propósito maior, eu quero algo que eu possa me orgulhar, que, né, eu possa. Então, aí enfim, minha filha tinha 3 meses, eu participei do Startup Weekend Women, me apaixonei, deixei ela em casa com meu marido, fui lá. E aí eu falei, não, gente, agora, vamos lá, eu vou ter coragem, né? Então, acho que coragem é uma coisa que é muito difícil para nós mulheres, né? Tomar essa coragem de mudar, de mudar de carreira, de empreender, de deixar o trabalho, né? Tem uma família e tem a culpa de que, ai meu Deus, eu vou dar atenção para o meu filho, eu não vou. Enfim, voltei de licença maternidade, pedi demissão. No dia seguinte, eu já estava lá no Founder Institute, onde a gente se formou, né, no final de 2019. E de lá para cá é a luta, né? É a luta. Aí veio a pandemia, e aí a gente com criança pequena em casa. Eu tenho uma sócia mulher também, então muitas, né, da Slipap, a gente tem aí algumas sócias mulheres, então com filhos pequenos, mas a gente conseguiu, né? Enfim, a Slipap, ela nasceu para democratizar o tratamento de insônia. E, infelizmente, durante a pandemia isso se intensificou, né? Então a gente teve muito trabalho. As pessoas, elas buscam hoje uma solução natural, uma solução acessível, uma solução eficaz para tratar distúrbios do sono, para tratar insônia, né? Então foi esse gap que a gente identificou, né? No meu MBA eu estudei o uso de tecnologias vestíveis para doenças crônicas, e distúrbio do sono apareceu em primeiro lugar, né? Então aí a gente, enfim, passou por validações, validou produto, validou dor, validou negócio, e agora a gente está com o produto pronto, né? Aí, então, esse é o nosso propósito. A gente tem, infelizmente, números assustadores, né? A gente tem aí 20% da população, praticamente um quarto, 22%, um quarto da população está com insônia crônica, né? Aquela insônia que dura mais de 3 meses, por mais de 3 vezes na semana, e as pessoas não encontram a solução, né? Insônia é uma das palavras mais buscadas no Google, as pessoas, elas buscam por uma solução. O tratamento farmacológico, ele não trata as causas, ele gera dependência, efeitos colaterais, e as pessoas estão desesperadas, né? Então, a gente conversa aqui, a gente estava conversando, qualquer pessoa que a gente conversa, fulano tem insônia, minha esposa tem insônia, meu marido tem insônia. Então, assim, é a realidade, é o nosso dia a dia, e a gente nunca deu atenção, né, para esse ponto. Então, apesar de eu não ter insônia, né, essa foi uma dor que eu pensei, poxa, mas é uma dor de muita gente, uma dor que não tem uma solução, e eu quero, né, fazer isso acontecer, eu quero ajudar as pessoas a resolver esse problema. Então, aí a gente ingressou no ecossistema de inovação e empreendedorismo, enfim, aí a gente está, né, a gente está aqui, a gente está no Distrito, a gente está no Einstein, a gente está acelerado pela Samsung também, pela Unimed, a gente tem aí premiações, então a gente foi aí conquistando validações, né, a gente conquistou a aprovação da Anvisa, que foi um marco muito importante para a gente, né, então a gente traz um software que é um software médico, que traz um desfecho clínico, né? Então é um tratamento, um protocolo, né? Então a gente tem essa preocupação com o respaldo científico, respaldo regulatório, a gente tem uma equipe agora com 20 pessoas, pesquisadores, pessoas que são focadas na tecnologia, então a gente tem aí conquistado, e agora a gente finalizou o nosso produto e lançamos a versão premium, né, que já está disponível na Play Store, na App Store, para que todas as pessoas possam usar. A gente tem a versão gratuita, né, que tem algumas funcionalidades que são importantes e já resolvem, né, ajudam muita gente. Então, justamente
né, alinhados a esse propósito que a gente tem de democratizar, e a gente tem os planos pagos, né, que estão disponíveis aí para o usuário final e para o cliente B2B. Né? Então, acho que é isso que eu tinha para falar, né? Então, assim, admirável, acho que parabéns para todas nós. A gente estava falando de investimento, a gente acabou de fechar uma rodada de investimento, e eu falei, eu não fecho essa rodada enquanto não tiver mulher no meu cap table. Enquanto não tiver mulher, e graças a Deus, né? A gente vai anunciar em breve, e graças a Deus a gente conseguiu, e eu tenho muito orgulho de ter essa diversidade. Não foi fácil, não foi, né? A gente precisou de muita validação, muito prêmio, muito de tudo. A gente teve que se provar 3 vezes mais para conseguir algum investimento, né? Mas é muito trabalho, e eu gostaria muito de agora contribuir e ser uma inspiração para que novas empreendedoras sigam, né? Tenham essa confiança, essa força, essa determinação, porque o dinheiro está aí, a gente precisa fazer, né, fazer ele acontecer aí para as empreendedoras mulheres, né? Então, eu tenho uma CTO mulher que eu me orgulho muito, né? E é isso aí, vamos lá, vamos conversar. Com certeza, Bruna. São painéis como... desculpa. São painéis como esse, são movimentos assim que é o trabalho de formiguinha, né? Mas que vai abrindo barreiras, quebrando barreiras, e a gente se tornando mais forte. Todas nós apresentadas, histórias magníficas. Nath, vou pedir para você puxar esse novelo aí e a gente bater uma bolinha aqui sobre essas nossas realidades todas. Fechou, combinado, obrigada. Ana, obrigada também pela apresentação. Sei que você vai sair agora, então já estou cumprimentando você. Agora não, daqui a pouquinho, você ainda tem 5 minutos aqui com a gente. Mas eu vou já cumprimentá-la, para todo mundo ficar sabendo também que você vai nos deixar no meio do painel, então muito obrigada. E aí, ouvindo as histórias de vocês, eu pensei da gente dividir essa conversa em 3 momentos. Assim, a gente tem meia hora de painel, acho que 10 minutos para cada um desses temas, porque eu acho que está bem dividido, o nosso trabalho aqui como um todo está bem dividido entre esses 3. Então, eu pensei da gente falar um pouquinho sobre mulheres inovando em modelos assistenciais. Então, a gente tem pessoas trabalhando um pouquinho nesse formato e construindo formas diferentes de cuidar, lugares diferentes de cuidar dos nossos pacientes. Mulheres inovando em capital e formação, em acesso a capital e formação. Então, a gente também tem alguns exemplos desses aqui junto com a gente, porque eu acho que é um ponto bem importante. E a gente tem mulheres inovando especialmente no acesso à informação, então, seja ela para o paciente ou para o setor de saúde. Então, eu acho que a gente contempla 3 grandes tópicos que todo mundo tem um pouquinho para falar. Eu vou sempre puxando alguém para responder alguma das perguntas, mas, por favor, sintam-se super à vontade. Eu só vou controlar o tempo nesses 10 minutos para a gente conseguir falar das 3 coisas, porque eu acho que cada uma dessas coisas tem assuntos bem importantes para a gente tratar dentro delas, né? Então, falando um pouquinho, iniciando um pouquinho em modelos assistenciais, eu tomei a liberdade de colocar cada uma de vocês em um desses núcleos aqui, porque eu acho que faz bastante sentido. Falando um pouquinho de modelos assistenciais, eu trouxe a Marta, a Silvana e a Renata, porque eu acho que cada uma trabalha num modelo completamente diferente. Assim, a Marta trazendo a descentralização do cuidado do paciente, depois de ter sido do lado da operadora, do lado dos hospitais, agora ela tem todos os argumentos do mundo para lidar com essas instituições, para lidar com esses players e com todas as dificuldades que envolvem, né, a negociação com cada um deles. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, Marta, sobre essa questão dessa inovação no modelo assistencial, especialmente tratando de uma população tão difícil, uma população com multicomorbidades, como você citou lá no início, que é a população idosa, e, enfim, sobre trazer esse modelo da Holanda para cá. A Holanda tem alguns prêmios aí de melhor modelo assistencial, pelo Porter, pelo sei lá quem, por todo mundo. Então, a gente sabe que tem bastante modelo com base em valor, de fato, bastante modelo integrado. Então, queria que você trouxesse um pouquinho sobre isso.
A Silvana, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa alternativa de fato aos modelos tradicionais de operadora de saúde, o que você está vendo como desafio, o que você está vendo como limitação e como perspectiva de crescimento dentro desse setor, porque eu acho que é um grande ponto no Brasil agora, né? E a Renata, queria que ela falasse um pouquinho, ela chegou a citar sobre o que eu queria perguntar, mas eu trabalho muito com Digital Therapeutics com clientes nos Estados Unidos, que estão construindo formatos de terapia digital para diferentes tipos de pacientes, e eu acho que uma das coisas que mais me perguntam quando eu falo que eu trabalho com terapia digital para essas empresas especificamente, grandes farmacêuticas, enfim, grandes empresas, mas você acredita mesmo que isso vai acontecer? Especialmente, eu sou fonoaudióloga de formação, então, às vezes, tem um negócio que a gente chama de biomarcador digital, né? E a gente está estudando muito o uso da voz para traquear várias doenças, para estudar várias possibilidades. E aí é isso, todo mundo me pergunta, mas... E todo mundo assim, gente inovadora, gente que está nos painéis aqui do lado da gente, sabe? Você acredita mesmo que isso vai acontecer? Então, eu queria que você me contasse um pouquinho como que você está quebrando aí esses paradigmas. Você começou falando que estava super no começo, mas, meu Deus, que começo é esse? Já tem Samsung, já tem um monte de gente aí sendo parceiro do seu trabalho. Então, vou começar com vocês três aí, cada uma contando um pouquinho sobre esses tópicos. Começar com a Posso Marta. dar tchau? Posso dar tchau antes, Pode! Natália? Maravilhosa! Só queria agradecer demais, dar tchau para todas vocês, desejar um painel incrível. E eu esqueci de falar, eu assumi recentemente o conselho da Unimed Seguros, então eu sou conselheira lá agora também, além de ser conselheira há um ano do Instituto Avon também. Então, estou muito feliz. Gente, um beijo. Ana, a gente vai ter que te chamar para falar na próxima, hein? Você tem que contar metade dessas histórias aí, pelo menos. Com certeza. Mulheres adorei. na liderança, né, Nath? Mulheres na liderança e nos conselhos, que é algo muito minoritário ainda, né? Vamos falar. Obrigada, gente. Um beijo a todas. Tchau, tchau. Beijo. Marta, com você. Bom, Natália, eu acho que a primeira coisa é a gente estar se dedicando a um público que, na verdade, tem múltiplas necessidades, mas que era um público meio renegado. Aqui, meio não, né? Bastante renegado no nosso país, principalmente dentro da saúde suplementar, né? Na verdade, dentro da saúde suplementar é meio que um público que esquisito, né? A gente é focado no jovem aqui e você quer falar de idoso, né? Desde a minha época de ANS era um pouco isso. Então, a gente esquece que daqui a menos de 10 anos a gente vai ter 30% da população idosa, né? E aí, a gente vai ignorar 30% da nossa população, sem falar que essa é a nossa vontade, né? Acho que todo mundo aqui quer envelhecer, né? E a gente começou a ver que efetivamente não tinha nenhuma preparação para o envelhecimento, nem na saúde, nem organização de cidade, de transporte, de previdência, de trabalho, nada, né? A gente não tinha uma organização, apesar de ter um envelhecimento muito acelerado. E por conta disso, até foi esse o objeto do meu doutorado, eu comecei a olhar muito para fora do Brasil e ver o que tinha acontecido com esse envelhecimento fora do Brasil e o que a gente podia compatibilizar do que estava acontecendo lá com aqui. Foi quando eu descobri essa metodologia, essa empresa. Depois eu não vou entrar em detalhes, até porque a gente tem poucos minutos aqui para todo mundo conseguir falar, mas dentro do nosso site, que é Laços Saúde, tem uma parte só falando de Buurtzorg, que é esse modelo holandês, para vocês verem também nos outros países como eles funcionam, na China, enfim, Estados Unidos. Muitos países da Europa. Então, a ideia é como é que eu, de verdade, cuido e não trato esse envelhecimento. Quando eu tiver que tratar, que eu trate, mas que eu preserve autonomia e autocuidado, que eram duas coisas que aqui a gente não ainda tinha se deparado com isso, né? A gente às vezes acha que cuidar é fazer por, e quando eu faço por, eu estou, na verdade, agravando essas pessoas. Então, é um cuidado focado no ambiente onde esse paciente está.
pode ser na casa dele, pode ser num asilo, enfim, pode ser numa instituição de longa permanência. Mas o foco é como que uma enfermeira consegue fazer essa coordenação de cuidado, articulando família, parente, amigo, porteiro, quem quer que seja esse cuidador informal, com o formal, médico, nutricionista, fisioterapeuta. Alguém precisa articular isso tudo e alguém precisa ser o vínculo, alguém precisa ser o responsável. Então, pacotando bem assim a minha fala, eu acho que o básico da metodologia para a gente aprender é isso, mas eu acho que o mais importante de tudo é a gente ver que num curto espaço de tempo a gente teve resultados gigantes, e eu acho que a gente teve resultados gigantes exatamente porque a gente está com um mato muito alto aqui no Brasil, né? O cuidado é tão louco, tão desarticulado, isso afeta tantos idosos, mata os idosos, né? A gente tem uma quantidade enorme de doenças ou de agravos que são iatrogênicos, né? A quantidade de medicamento que os idosos tomam aqui no Brasil é surreal. Os europeus, eles notificam 5 medicamentos. A média aqui no Brasil é 11, 12 por paciente. Então, assim, a quantidade de agravo e a quantidade de problemas que a gente tem é tão gigante que muito, mas muito rapidamente a gente mostra resultado até mais rápido do que eles, né? Porque talvez tenha um sistema muito mais organizado. Então, a gente vê que tem muita coisa para fazer, muita tecnologia para chegar, e tecnologia que já existe para idoso. Idoso e tecnologia não são antônimos, eles podem ser sinônimos. Não existe esse antagonismo aí que o povo fala que idoso e tecnologia não se falam, é mentira. Então, o cuidado como um todo ele vai se transformar e a gente acredita muito nessa transformação. E só deixar um site para vocês seguirem também, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está fazendo. Não sei se vocês já conhecem um movimento chamado Moving Health Home. É um movimento americano puxado pela Amazon e mais milhares de empresas de tecnologia e saúde. E esse movimento, ele acredita, né, que muito da saúde vai se deslocar para o cuidado domiciliar, a gente também acredita nisso, mas mais do que isso, que a tecnologia ela vai avançar tanto que ela vai esbarrar na burocracia e vai atropelar a burocracia. E o que eles estão fazendo é um grande levantamento da burocracia americana, todas as leis e regulamentações que podem ser impactadas por toda a tecnologia que está vendo. Então, eu estou adorando acompanhar esse movimento, fica aí também a dica para vocês. E se vocês quiserem saber mais, é Laços Saúde, o nosso site e as nossas redes sociais. Obrigada, viu? Muito obrigada, vou te puxar para ouvir também um pouquinho mais aí do que vocês estão fazendo depois, mas é um grande prazer sempre ouvir o seu trabalho e como você foi construindo essa visão de fato do setor como players que precisam trabalhar em conjunto para atingir um objetivo, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Obrigada. Silvana, por favor, vou pedir para a gente tentar falar em 3 minutinhos aqui, cada uma, para conseguir. Vou tentar, gente, do lado de cá, mas vocês vão me ajudando daí. No mudo, Silvana. Vou cronometrar aqui para eu não me perder. Arrasou. Olha só. Então, a Tudo Med, ela já veio para também curar uma dor assim, social mesmo. De 2014 para cá, a gente tem mais de 3 milhões de pessoas que perderam seus planos de saúde. E, por outro lado, também, nós encontramos muitos médicos recém-formados que não têm a sua carteira de cliente, não têm ainda a sua carteira de pacientes e que estavam dispostos a receber um valor menor da consulta. Então, a Tudo Med veio para ligar essas duas pontas, né? Que é um agendamento de consulta com valor mais em conta. Ela nasceu dessa forma, simplesmente uma plataforma de agendamento de consulta. E no decorrer do tempo, a gente hoje se tornou um clube de saúde, porque ela vai além. Hoje a gente tem parcerias com clubes onde a gente oferece descontos em farmácias, desconto em exames. A gente, aqui em Goiânia, nós ainda só estamos em Goiânia. A gente tem vários laboratórios onde oferece preços mais acessíveis. O que nós achamos que seria também um concorrente nosso e acabou se tornando um parceiro, que são as clínicas populares, que a gente acabou
cadastrando clínicas populares para que elas também possam atender pela Tudo Med. E a gente é um marketplace, e onde conecta isso, nós simplesmente somos nós somos o Uber da saúde, né? Às vezes as pessoas falam assim. E outra coisa que nasceu com isso foi a telemedicina, que a gente fez uma pesquisa, viu o valor disso para as pessoas, o quanto isso era importante. Então, hoje a gente se tornou um clube de assinatura. Hoje você pode ter a assinatura da Tudo Med, onde você tem, você faz a assinatura com direito à consulta, com direito aos descontos nos clubes de saúde e o preço mais em conta. E também você pode simplesmente acessar Tudo Med, agendar a sua consulta, onde você vai ter várias opções lá de médicos com valores, com geolocalização para ver a sua conveniência, se está perto ou não de você. E você pediu, Natália, para falar de um dos nossos maiores entraves. A gente achou que ia ser que a gente rodou o MVP sem a plataforma, e para a gente um dos maiores entraves que anda sendo, infelizmente, é a tecnologia, entendeu? A gente eu descobri os bugs, né? O quanto tem, a gente lança, problema. Por mais que a gente tenha rodado o MVP, por mais que a gente fez, então, assim, hoje, eu diria para você que a maior dificuldade não é vender a assinatura, não é cadastrar o médico, que também não que tenha sido uma coisa fácil, a gente ganhar o respeito. Eu tive que absorver no corpo da Tudo Med, eu tive que absorver médicos como sócios também, simplesmente para dar mais credibilidade e que os médicos aderissem, que é uma classe, né? Eu estou aqui no meio de médicos, mas é uma classe que é bacana, que é muito fiel. Eu tenho 2 formações acadêmicas, sou formada em Direito e Administração. E a gente não é tão unido quanto os médicos. Então, depois que a gente colocou 2 médicos na sociedade da Tudo Med, a gente teve uma abertura muito maior com os outros médicos, foi onde a gente conseguiu cadastrá-los. E é isso, estamos operando aí. Hoje a nossa maior dificuldade está sendo, sim, a tecnologia, né, que a gente está enfrentando aí alguns problemas, mas estamos cada dia melhor, estamos crescendo. É isso, passou meus 3 minutos só um pouquinho. Obrigada, Silvana. Agora é a Renata. Renata, por favor. Oi, bom, Natália, Digital Therapeutics é um desafio, né? É um desafio, é uma inovação disruptiva, né? Extremamente disruptiva aqui no Brasil. No Brasil está começando agora, nos Estados Unidos também é novo, né? Então a gente teve as primeiras terapias digitais aprovadas pelo FDA aí ano passado. Existe uma para insônia, né? Que foi depositada no FDA no meio do ano passado. Então, sim, são tecnologias novas, mas que têm um potencial gigantesco, né? Digital Therapeutics é a vertical mais investida na área de saúde mental nos Estados Unidos hoje em dia, né? Os VCs, eles estão com um apetite muito grande. Existe uma demanda de mercado muito grande. Hoje, a procura por empresas de medical devices, farmacêuticas, sistemas de saúde, eles buscam soluções para descentralizar, para medicina de precisão, medicina personalizada, tecnologias que tirem a sobrecarga do sistema, que ajudem a melhorar a jornada do usuário. Então, a tecnologia, o software as medical device, né, a terapia digital, ela vem como uma ferramenta para dar protagonismo para o paciente, né? A saúde na palma da mão dele, e a comprovação clínica e regulatória é o que dá respaldo para as empresas e para o paciente, né? Entender que aquilo sim, aquilo vai trazer um desfecho clínico, é uma intervenção médica. Então, isso já é uma realidade em vários países, né? Na Inglaterra, o NHS já usa terapias digitais, né? Inclusive, a SleepUp, ela foi uma das vencedoras do UK MedTech Awards. Eles procuravam startups de tecnologia para atenção primária, né? E sono já é uma questão de atenção primária em alguns países, né? Como é na Inglaterra. Então, terapias digitais que resolvam problemas de atenção primária é uma grande tendência. E, felizmente, né, com essa parceria do NHS e do HC, a gente vê que isso está se tornando uma realidade aqui no Brasil também, o SUS se preocupando em trazer essas ferramentas digitais.
Então, mas o desafio é muito grande, né? Quando a gente conversa com B2B, a gente tem um pouco de dificuldade para explicar o que é, né? E a dificuldade ela é ainda maior quando a gente fala de modelo de negócio, né? Então, ainda tem muito que se educar em relação a isso. Então, a gente faz POC, a gente, enfim, de todas as formas, a gente vai explicando e juntos a gente vai definindo o modelo de negócio. Mas a adoção para o usuário, para o paciente, ela é mais fluida, porque hoje as pessoas buscam na Play Store, na App Store, algo que resolva o problema delas, né? Então, elas, principalmente quando a gente fala de insônia, a gente tem 500 médicos do sono com título de médico do sono, a gente tem no máximo 70 psicólogos do sono, então as pessoas ficam perdidas, elas não sabem aonde procurar ajuda, e elas procuram no Google. Então, se elas sabem que tem uma tecnologia que pode ajudar, tem validação clínica, validação regulatória, isso é muito interessante, né? Mas é um desafio. E outro ponto que a gente estava falando dos fármacos, né? A gente fez uma pesquisa e existem várias outras que mostram que a população está viciada em remédio para dormir. A gente tem 10% da população hoje em dia tomando remédio para dormir todos os dias, sendo que a gente sabe que tem que tomar por um período específico. E essa população, 35% delas toma sem orientação médica, sem receita, né? Então, assim, é um problema, efeitos colaterais, dependência psicológica, fisiológica, e a terapia digital, ela vem para complementar e substituir esses tratamentos. Então, a gente vê as farmacêuticas, né, principalmente as internacionais, todas elas já têm parcerias com empresas de terapias digitais, porque a intervenção comportamental, ela aumenta a eficácia, o engajamento do fármaco, né? Então, essa é uma tendência, né? E eu me ouso a dizer que a molécula digital é uma nova realidade, e ela vai ser, e ela veio para ficar, né? É disruptiva, mas sim, tem um potencial enorme, e eu fico muito feliz de ver aí outras startups de terapias digitais, e eu acho que a pandemia ela veio para realmente, né, acho que quem não engolia a telemedicina agora engole, e agora vai ter que engolir daqui para frente as terapias digitais, né? Então é a disrupção mesmo digital que está vindo. E as empresas elas vão ter que se abrir para conhecer. Obrigada. Muito legal, obrigada. Agora, passando, acho que para o próximo, eu queria, acho que chamar a Lu Holtz, porque coloquei ela aqui na caixinha de informação, para a gente falar um pouquinho sobre como, primeiro, eu adoro o trabalho da Lu Holtz, já conheço há bastante tempo, adoro de todos vocês, né, que eu já conheço da Lu há bastante tempo. Eu queria entender um pouquinho como que você sentiu essa questão do consumo da informação mudando, não no sentido de procurar no Google, mas no sentido de em quem confiar para procurar informação. Como que a população está lidando com a origem de tanta informação diferente, especialmente agora na pandemia, a gente pôde notar que não era necessariamente no Ministério da Saúde, né, que estava a informação oficial que todo mundo adotava, mas era de formas que mais pares ou, enfim, tentando pegar e processar um pouquinho uma informação descentralizada que vinha de todos os cantos e processando isso, acho que num contexto até sem qualificação, no sentido de ser leigo, né, como paciente. Ao mesmo tempo, os profissionais também lidaram com isso, os profissionais de saúde. Eles precisavam revisitar algumas informações sem tempo de passar por aquele processamento todo de sociedade, de congresso. A gente precisou lidar com uma velocidade muito grande. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso, assim, nesse período, como que você entende essa bagunça da informação e como que a gente está conseguindo lidar com isso. Nossa, é bagunça mesmo, Nath. Acho que até angustia um pouco, assim, né? Porque eu acho que tem aí um movimento super grande da gente seguir, né, educando a população para identificar o que é fonte confiável, né, o que é informação útil, mas paralelamente um movimento gigante de fake news, né? Então, muita informação sem qualidade, né, muita informação que desestrutura, que desmonta todo o trabalho que a gente vem fazendo. Acho que a gente tem que refletir muito e acho que tem aprendizados importantes, acho que eu vejo até algumas coisas positivas com relação à pandemia, porque eu acho que
a gente nunca falou tanto, né, de pesquisa clínica, de estudos fase 1, fase 2, né, de o que intuba, estuba, vai parar na UTI, né, essa informação invadiu, né, literalmente as nossas casas. Eu tive altas conversas aqui com meu marido, completamente público leigo, né, meu piloto aqui em casa, porque ele falava, por que demora tanto, né, por que não aprova logo, né, a gente teve a oportunidade literalmente de filho, agora chegou 2 pititicos aqui, peraí, só um pouquinho, gente, 1 minuto, Nath, peraí, não, acho que já organizou aqui, peraí. É isso, gente, vida real em casa. E quando eu passei a palavra para a Lu, eu desliguei minha câmera porque não, eu tô falando que quando eu passei a palavra para você, eu abri a porta da minha casa aqui, porque, gente, é muito millennial, assim, que mora no centro de São Paulo, mas a minha cachorrinha vai chegar da creche, então eu deixei a porta aberta para deixarem ela aqui. Os 2 chegaram da escola, pronto, eu esqueci de fechar a porta. Mas eu acho que isso invadiu as nossas vidas, de verdade. Eu acho que a gente precisa aproveitar, né? Eu falo, jamais imaginei na minha vida que a gente ia assistir, né, uma reunião da Anvisa, né, Marta? E ficou torcendo para a Anvisa aprovar a vacina, né? 5 horas de reunião em plena Globo News e todo mundo assistindo e discutindo por WhatsApp e tal. Eu acho que a gente precisa aproveitar isso, né? Eu acho que eu andei me envolvendo recentemente aí na busca de novos aprendizados, muito nas questões de health literacy, e deu mais nó na minha cabeça ainda, porque, né, não é só uma informação, né, uma única informação não basta, a gente vai ter que cada vez mais, né, adequar essa informação ao público que a gente está querendo atingir, e aí no Brasil isso acho que fica mais desafiador ainda quando a gente lembra, né, a quantidade de pessoas aí sem acesso à educação mínima. Então, como é que a gente conversa com essas pessoas, como é que a gente chega nelas, que, né, no fundo são as mais desassistidas aí com relação ao acesso à saúde. Então, acho que tem muita coisa para a gente refletir, né? Tem que seguir combatendo mesmo a questão da fake news, que é um movimento monstro, né, real aí, que existe mesmo, e que tem um impacto seríssimo na saúde. E então, proponho uma reflexão também entre a gente, né, sobre essa questão da força que tem mesmo um paciente que é alfabetizado em saúde, o quanto ele até custos para o sistema ele evita, né? Então tem sim que trabalhar essa questão e acreditar que a gente pode ser protagonista sim com relação à própria saúde e trabalhar todo mundo junto, que é desafiador. Obrigada, não, muito legal. Eu acho que isso é bem importante, até pensando que, assim, por mais que a tecnologia que a gente está colocando, o remédio que a gente está colocando, o tratamento, o modelo assistencial, talvez tenha um custo inicial alto, ou talvez seja um modelo que vai precisar adotar, vai precisar de uma infra específica, a gente precisa cuidar muito para não aumentar o custo total da saúde, né? Da assistência à saúde, porque é uma questão que a gente não tem mais espaço para isso, a gente tem que minimamente controlar o crescimento do custo, mas se a gente conseguir controlar o custo em algumas coisas bastante específicas, é muito importante para a gente ter não necessariamente um setor sustentável, mas que a gente consiga garantir acesso à saúde de fato, de qualidade para os pacientes. E aí eu queria falar um pouquinho, incluir a questão do capital e da formação, né, de mulheres e de profissionais dentro desse contexto de empreendedorismo e inovação na área de saúde. A Ilana é empreendedora Endeavor, a Adriana está aí em contato com, se não me engano, pelo menos 170 health techs, biotechs e sopas de letrinhas techs dentro da Distrito. E calma aí. E a Ana Carolina também, obviamente, vai falar um pouquinho sobre isso. Acho que em contextos diferentes, em estágios diferentes e de pontos de vista diferentes, mas como que a gente está como, não só como mulher, mas como profissionais, né, no geral, assim, conseguindo acessar capital, porque eu acho que a gente está vivendo um momento de uma necessidade de maturidade do empreendedor muito maior do que quando eu entrei na saúde lá em 2013. Eu ajudei o Fê e o pessoal a fundar a primeira aceleradora de startups de saúde do Brasil, a Berrini Ventures, e era outra coisa, assim, era tudo mato. Então agora é outra história, 170 health techs na Distrito,
era completamente fora da nossa realidade naquela época lá atrás. Assim. E o Acelerando começou em setembro de 2019, né, Nath? Então, a velocidade com que isso cresceu foi muito ampla. Exato. Então, assim, do que a gente está falando agora, sabe? Então, eu queria ouvir um pouquinho, especialmente sobre esses pontos, sobre tanto o acesso a capital dessas novas empresas, quanto o acesso à formação dos empreendedores, né? A Adriana do ponto de vista da Distrito, a Ilana do ponto de vista, acho que como empreendedora, como fazendo parte de uma dessas comunidades também, e a Ana Carolina do ponto de vista da Wilinka, também fomentando um pouquinho isso do lado de vocês aí. O assunto é vasto, eu só vou pedir a gentileza da gente tentar se restringir a 2 minutos cada, para dar tempo ainda da Márcia se apresentar e a gente encerrar. Então vamos lá, Adriana. Perfeito, gente. Nossa, esse tema é um tema que assusta todo mundo, ainda mais quando a gente olha para os dados, né? O Distrito é bem famoso aí por conta dos reports, e a gente lançou um que, inclusive, foi o gatilho para que a Lilian Natal, aqui é a minha rede maravilhosa aqui, junto com a Bitumam e o pessoal também de outras grandes instituições, fizessem o Female Scale, né, que foi um programa de aceleração focado para mulheres empreendedoras. E nesse report, quando a gente lançou, a gente percebeu que a desigualdade de gênero ela é grande em diversos segmentos aí da sociedade, mas isso é mais ressaltado dentro da indústria de venture capital, né? Então, as startups fundadas por mulheres, só por mulheres, receberam apenas 0,04% do total aportado de investimento em 2020. Então, isso é absurdo. A gente olha para isso e fica chocado, né? Dá aquela vontade de, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar a mudar essa realidade, né? Então, o Distrito vem trabalhando bastante essas frentes. Então, o programa do Female Scale foi um pontapé aí para a gente poder fazer um barulho no ecossistema também, alarmar esses dados, né? Mostrar para todo mundo aí o que está acontecendo e que a gente precisa mudar. E hoje, com a continuidade, né? A gente pegou meio que para continuar esse movimento dentro do Distrito, a gente tem a comunidade de mulheres. Então, até quando você comentou, o Distrito já tem bastante startup hoje. É muito bizarro, porque a gente cresceu muito rápido. Se a gente olha há 1 ano atrás para o Distrito, 1 ano e meio mais ou menos, a gente tinha ali uma realidade de 30 e poucas startups, né? E hoje a gente está em quase 800. Então, assim, é um hipercrescimento que vem acontecendo e a nossa busca ela é constante. Então, a gente tem muitos treinamentos. O Distrito hoje é a maior plataforma de inovação aberta, data-driven do país. E a gente tem muitos treinamentos ali voltados para a formação empreendedora, né? E agora, com a comunidade de mulheres, a gente quer proporcionar esse espaço seguro, mas com o propósito da geração de negócios. A gente sabe que quando a gente reúne a mulherada, essa coisa do acolhimento, essa coisa da colaboração, ela já acontece de uma forma até que orgânica. Então, por isso que a gente quer sempre lembrar que a gente está aqui, a gente está se ajudando, está colaborando, mas o foco é a geração de negócios, para fazer com que vocês tenham as oportunidades de mercado que muitas vezes não são concedidas por conta dessa questão de gênero também, né? Obrigada, Adriana. Ilana, com você a palavra. Posso falar um pouquinho, né? Eu acho que eu já estou há bastante tempo nesse mercado, né? Eu sou empreendedora em Leva desde 2012, né? E eu posso te dizer que a gente está num momento muito melhor, né? Eu acho que a gente pode, às vezes, enxergar o copo meio cheio, né? Meio vazio, meio cheio, mas, assim, gente, o que a gente evoluiu, né? O que a gente tem hoje de acesso a capital. Então, eu acho que a gente está numa vertente crescente, né? E isso é muito positivo para quem está empreendendo nesse momento. Isso não era possível até pouco tempo atrás. E aí, enfim, muitos fundos, né? O Brasil também com uma taxa de juros um pouco mais controlada, e enfim, tudo isso permite também que o custo do acesso a capital seja menor, né? Em relação à formação, eu acho que a própria Endeavor, né, ela faz um trabalho bem legal de acesso à formação, e eu acho que existem vários grupos, né? Por exemplo, eu faço parte de um grupo muito legal, que é o Grupo Mundial da Dell, né, de mulheres empreendedoras. Eu já participei de alguns eventos e tem muita publicação. Então, eu acho que hoje, realmente, com toda a informação, é muito mais fácil a gente trabalhar essa formação dessa empreendedora. Mas
eu sei que é um caminho muito difícil, né? Às vezes muito solitário. Então, assim, estamos aqui, podemos ajudar. Quem precisar de ajuda também pode me contactar. E acho que a todas essas palestrantes também, né? A gente tem que se ajudar e construir essas startups femininas, né, lideradas por mulheres mais fortes. Muito legal. Ana, por favor. Estava desligado, gente. Bem, a Ulinca trabalha com capacitação, né? Assim, mesmo nos trabalhos em que a gente trabalha enfim, nos processos e tudo mais, tem sempre um teor muito grande de entrega de capacidade. Então, sempre envolve capacitação do público. O nosso foco é muito específico na capacitação de cientistas, né? E agentes de inovação para conseguir, enfim, transformar o conhecimento científico e tecnológico, conhecimento que vem, né, das universidades em negócios, em soluções. Bem, é claro que o cientista ele vai encontrar muitos outros problemas, inclusive a questão da captação de recurso é um problema muito grande, né? No mundo de ciência e tecnologia, a gente fala muito do Vale da Morte, né? Que é o gap que existe de recursos para quando a tecnologia, né, o produto sai do laboratório e precisa entrar no mercado. É quando é mais difícil ter acesso à captação de recursos, a suporte, a conhecimento e capacitação também, sim, gestão também. Então, a gente atua muito aí para ajudar a acelerar esse processo e aí depois os negócios, né, esses empreendedores, esses inovadores estarem mais prontos para chegar no mercado. Bem, a gente tem feito um trabalho nesse sentido, então a gente, só esse ano, só um dos programas que a gente fez esse ano com o Sebrae Nacional, que é o Catalise CT, a gente capacitou mais de 1.000 pesquisadores, cientistas no Brasil inteiro. Lá no Inova HC, a gente está agora na segunda rodada, com 20 times, capacitando, só dos que estão participando do programa de aceleração, mas também tem, se eu não me engano, o acesso à plataforma de capacitação é para mais 500 cientistas da rede, do Inova HC e Faculdade de Medicina. E a gente também, inclusive, está com uma capacitação para cientistas do Sebrae São Paulo, mas que pode ser, se eu não me engano, cientistas do Brasil inteiro, que é o cientista mais empreendedor. Enfim, seguimos com essa visão de levar conhecimentos e também essa visão também de soft skills, de inovação e empreendedorismo para cientistas. O dinheiro tá na mesa, quero falar com todo mundo, quero ouvir todo mundo, marcar uma hora, um talk show com cada uma depois. Vou pedir montar um podcast para mulheres. Márcia, desculpa. Márcia Capilari entrou depois, trabalhando um belo trabalho da IMED, formação de base. Márcia, uns minutinhos só para você se apresentar e a gente poder encerrar o painel, que infelizmente a gente tem um horário. Perfeito, gente. Primeiro me desculpem aqui que aonde eu acessei tinha uma restrição do Zoom e aí a gente teve que pedir liberação, mas assim, primeiro agradecer, e eu fiquei escutando cada uma também com o mesmo anseio, o mesmo desejo de ficar conversando individualmente com cada uma, ouvir a história mais em profundidade, né? Mas para quem não me conhece, eu sou Márcia Capelari, sou presidente da Fundação IMED, que tem um ICT de pesquisa e desenvolvimento para que as empresas possam transformar aí os recursos fiscais em inovação e muito da área da saúde, sair da graduação, né, como professora da graduação, mas mentoro e oriento muitos trabalhos de medicina dentro da nossa instituição, né, que está indo para construção como universidade. Então, a gente tem olhado para a formação de pessoas especialmente com um viés da diversidade, né? Então, a gente precisa entender que para transformar a região, o lugar onde a gente está, a gente precisa ajudar, fazer com que os jovens entendam que fazer medicina, engenharia, qualquer área, requer entender de pessoas e de negócios, e que não é pecado ganhar dinheiro,
né? Que não é pecado cobrar uma consulta, que não é pecado investir na bolsa ou investir numa startup. Então, existe ainda, por incrível que pareça, não sei aí, mas no Rio Grande do Sul ainda existe uma cultura de cachorro de mudança, sabe? Aquele cachorro que cai da mudança e aí tem vergonha, inclusive, de falar que está crescendo na vida, né? Então, a gente trabalha muito com os nossos alunos e eles têm só duas formas de sair da universidade. Uma, ele sai com uma startup que resolve um problema real do mercado. Um exemplo disso é uma aluna minha que fez um protótipo, né? Fez um produto. Todas nós somos mulheres, aqui a gente sabe do quão invasivo é o exame do Papa Nicolau, né? Ela desenvolveu um protótipo, um produto aí que é impresso, inclusive, na 3D, e a da autocoleta, com o tema do autocuidado e empoderamento feminino em relação a esse acesso, né? Então, ela teve aí muitas coletas, teve trabalho, foi premiado, e isso já começou, eu olho para ela e digo assim, meu Deus, eu sou 20 e poucos anos mais velha que você, né? Eu chamo uma menina de 20 anos criando um troço desse, imagina como é que ela vai ser com 42, então vai estar voando muito longe. Então, eu concordo, acho que foi a Adri ou a Silvana que falou antes, uma de vocês, meninas, aí, eu sou ruim de nome, né, sou boa de números, que falou que o Brasil já mudou, nós já mudamos muito, mas me parece ainda que a gente não pode acreditar que a gente já mudou bastante e acreditar que está aqui, está vencido. Hoje mesmo a gente vê, independente de governo, independente de partido, gente, tá? Existe ainda uma grave situação da pobreza menstrual que não está sendo olhada, e hoje a gente teve uma sanção do governo para não distribuir absorvente para meninas, né? Então, assim, são coisas que pode ser, não sei, pode ser minha, mas eu entendo que como universidade, como instituição de pesquisa, a gente precisa promover isso independente do poder público, independente do que as legislações que estão aí. Nós, mulheres, sabemos da importância disso e o quanto isso influencia no nosso processo de tomada de decisão de empreender e de contribuir com a sociedade. Aliás, falando em empreender e contribuir com a sociedade, além disso, poucas startups, poucas empresas, poucas mulheres sabem o quanto existem incentivos do próprio Sebrae. Nós, como instituição, nós temos um projeto que chama Sebrae Tech, que a gente representa e a gente ajuda as pequenas empresas, que são empresas que faturam até 4 milhões e 800, e elas passam por todo o processo de mentoria de marketing, de planejamento estratégico, de finanças. E agora, com a pandemia, está acontecendo algo que é fantástico. Essas micro e pequenas empresas estão vendo que elas possuem um produto que pode ser escalável, repetitivo, né? Repetível, e ele pode gerar aí uma solução no mercado, que isso é uma startup tecnológica, né? Então, elas estão vendo que tem produtos que, ao invés de um hospital que compra um produto internacional, pode comprar da sua região e alimentar esse ecossistema. Então, para eu não me estender muito, porque eu sou apaixonada pelo assunto e eu acredito que a educação, ela vale para qualquer área e todas as empresas são de educação. O iFood está oferecendo treinamento para executivo. Imagina as universidades. Então, eu acho que os hospitais, a saúde, a universidade, as famílias, não se fala mais no envolvimento das famílias na formação dos estudantes, né? A gente precisa trazer de volta isso, porque isso vai ser decisivo no futuro da educação e da saúde 4.0, aí, no meu ponto de vista. Então, nós temos um propósito que é justamente criar negócios a partir de experiências educacionais. E não é mais formada a graduação, pós-graduação. Então, acho que a gente está indo um bom caminho. Me coloco à disposição de todas. Sou apaixonada pelo tema e sei do esforço de vocês para lidar com isso, discutir sobre saúde num momento pandêmico ou que estamos quase saindo dele. E há uma falsa
né? Expectativa de que tudo está voltando e muitas coisas sendo mascaradas, inclusive governamentais, que não podem ser jogadas para baixo do tapete. Precisamos falar sobre as coisas que conquistamos, mas precisamos botar na mesa de forma transparente que tem coisas que não evoluíram e em relação à pesquisa e desenvolvimento na saúde, somos os últimos dentro de todos os países que a gente conhece. Então está na hora de trazer o assunto para discussão. Parabéns, adorei todas e quero que vocês logo venham para o Sul comer um churrasco. Perfeito, Márcia, obrigada. Falo que é menos difícil a gente construir do que a gente reformar, né? Então, o trabalho aí de base na educação faz toda a diferença. Nath, está por aí? Vamos encerrar agora o painel. Vamos encerrar. Agradeço a participação de todas vocês, de grão em grão, essas mentes prósperas, unidas, que a gente vai fazendo a diferença. Nath, quer falar alguma coisa? Quero falar que a gente vai ter que continuar conversando, né? Assim, não tem como. Acho que uma das coisas, eu falei isso no último evento, assim, acho que uma das coisas que a gente acha que para a mulher empreender ela precisa se qualificar mais. A gente acha sobre a gente mesma, né? Enquanto a gente está empreendendo, que a gente precisa se qualificar mais, Mas uma coisa que para mim é muito evidente. Eu trabalhei com grandes eventos que tem muito relacionamento envolvido, né? Muitos horários de relacionamento não estruturado. E uma coisa que eu acho que é bem importante é que muitos dos negócios surgem nesses horários. E é claro que os negócios são feitos entre os homens, porque são os homens que estão juntos em casa, tomando cerveja, viajando para o Pantanal, fazendo sei lá o quê. Então, assim, vamos se juntar mais, vamos conversar mais, proporcionar, acho que, momentos de relacionamento seguros para nós mulheres e confortáveis para a gente, entre mulheres e homens. Acho que a gente precisa criar ambientes como esse, assim, como que o Fê cria, de discussão, de relacionamento, de criação de negócios, de fato. A troca, né? Porque não é porque a gente é menos capacitada, não é porque a gente é menos exposta a algumas coisas, tem muito porque a gente não está nos lugares onde isso acontece também. Então, vamos criar esses lugares, vamos fazer isso acontecer também. Como vocês já fazem, né? Que eu conheço o trabalho de todos vocês chutam porta junto com todo mundo por aqui. Então, super obrigada. É isso aí, vou pedir só para uma foto final. Tem que filmar o Fê? Vou colocar no mosaico aqui para a gente tirar. Ilana e a Ana, que já teve que sair. Muito obrigado a todas. Avisa aí que a gente não sabe o que está acontecendo daqui agora. Que horas que a gente sorri. A gente não ouviu o Fê, né? Obrigada, meninas. Acho que foi. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Até mais. Feliz aniversário para você, Fernando! Aê, parabéns! E o bolo! Parabéns, Fê. Muito obrigada pelo convite. Lindo, lindo, lindo encontro. Nossa, foi demais mesmo. Obrigada mesmo. Parabéns. Gente. Tchau, gente. Beijo, menina. Tchau, gente. Tchau, Beijo. Prazer, Prazer. tchau. Prazer. Só porém, eu já tinha um ponto colocado para parar a gravação. Foi muito bom. Foi boa? Já tinha parado.